Hoje nós vamos começar com um texto diferente. Ele é um texto e ao mesmo tempo ele é um hino. E ele é extremamente profundo. E ele serve para uma reflexão nossa sobre a vida muito legal. É um convite para a gente pensar um pouco mais sobre a nossa existência. Antes da gente entrar propriamente no nosso texto, quem foi o autor desse hino, desses versos? O nome dele era Acharya Shankara, Adi Shankara. E os mestres dizem que ele foi uma das personalidades mais prominentes que já existiram no mundo. O que ele fez, o que ele produziu, o que ele ofereceu, o que ele transformou, o que ele criou durante a existência dele é quase imensurável. A contribuição dele para a humanidade é quase imensurável. Qual é a época que ele viveu? Ele viveu bem próximo à época de Jesus. Alguns dizem que um pouco antes, outros depois, outros próximos. E essa coincidência não é só na mesma época, mas ele viveu 32 anos. 32 anos, e o que ele realizou é impossível até de anotar. Ele era um filósofo, ele era um poeta, ele era um escritor, ele foi um reformista social e religioso, ele foi um místico e ele foi um grande santo iluminado. Ele escreveu centenas de textos sagrados. Ele trouxe de volta a cultura védica que estava perdida na Índia e estava num estado de declínio, a religiosidade e a sociedade. E ele reformulou toda a ordem monástica da Índia. É uma coisa gigantesca. Ele criou 4 monastérios nos 4 cantos da Índia, como se fossem 4 Vaticanos, no nosso termo. E cada um desses monastérios, desses Vaticanos, cuidavam de algumas ordens monásticas. E isso é válido até hoje. Pra vocês terem uma ideia, a ordem monástica que eu faço parte, que o nosso instituto faz parte, deriva de um desses monastérios formados por Adi Shankara. Então, dentro desses monastérios, ele criou 10 ordens monásticas. E cada uma tem um nome final que indica onde esses monges deveriam atuar e como eles deveriam viver, com detalhes. Então, por exemplo, o nosso último nome é Giri, e Giri significa montanha. Então, os monges que são Giri deveriam viver na montanha. Eles vão falar, o que você está fazendo aqui? Bom, pelo menos eu estou no alto da Lapa. Já é alguma coisa. Pico é montanha. E uma coisa interessante é, ele se tornou monge com 8 anos de idade. Ele era filho único. Filho único, normalmente, na Índia, não pode se tornar monge, porque ele tem que cuidar dos pais. Porque quando ele se torna um monge, ele renuncia aos laços e ele segue. E ele não podia. E aí, um dia, ele foi entrar no rio para se banhar, um crocodilo pegou ele e começou a levar ele para o fundo. E a mãe dele ficou desesperada. Eu vou perder meu único filho. E agora? E ele falou, mãe, a única maneira desse jacaré me largar é você consentir que eu me torne monge. Ela falou, que assim seja. O crocodilo largou ele saiu. E ela falou, a única coisa que eu quero pedir para você, quando eu morrer, você vai ter que estar aqui para fazer os rituais para mim. Isso não era considerado correto, porque ele era um monge, ele já não tinha mais laços. Mas ele prometeu e voltou. E quando ele voltou, todos estavam revoltados com ele. Porque não é considerado auspicioso um monge fazer um ritual fúnebre de uma pessoa. Mas ele considerava a mãe dele como o primeiro guru. Então ele voltou, e o pessoal estava tão revoltado com ele, ele devia ter uns 12, 13 anos agora, que ninguém ajudou nem a carregar o corpo da mãe. Ele carregou sozinho o corpo, colocou na pilha fúnebre e tinha um ritual para acender
Ninguém ajudou e nenhum sacerdote fez. Das próprias mãos dele, ele fez sair fogo e começou o ritual. A história dele é maravilhosa. Parece contos de fadas, mas é linda. E ele andou por toda a Índia inteira, todos os cantos, a pé, transformando. Ele trouxe de volta, ele percebeu que a cultura estava sendo perdida espiritual. Rituais, fanatismo, celebrações, tudo estava ficando vazio. E ele reformulou essa cultura. 32 anos. A maior parte de nós já chegou, já passou. O que importa não é o tempo de vida, é a produtividade nessa vida. Existe uma questão fundamental da existência humana, que é a busca espiritual de todos os seres humanos, mesmo que eles não saibam. E é uma pergunta. E essa pergunta é: quem sou eu? Essa é a verdadeira crise de identidade do ser humano. Ninguém sabe quem é. E os mestres falam que a hora que essa pergunta for respondida de verdade dentro de nós, todos os problemas, todos os sofrimentos, toda a miséria da nossa vida desaparece. Fim. Quem sou eu? Mas não é teoricamente, que a gente pode ouvir aqui, mas é a experiência. A hora que essa experiência chegar, fim do sofrimento. E é o que esse texto oferece nessa linha de reflexão. Ele chama Nirvana Shatakam. Shatakam, Shat significa 6. Shatakam são 6 versos. E Nirvana. Vocês já ouviram falar Nirvana ou não? Fora a banda de rock? Nós não vamos falar deles hoje. É um outro patamar. Então, Nirvana o pessoal usa para falar como libertação, emancipação. Pode ser morte também. Nirvana vem de 2 palavras sânscritas. Ni, N-I-H, e Vana. Ni é negação, não. E Vana tem vários significados. Um deles é enchente. Tá bom, eu não quero me livrar de enchente. Não vou ler esse texto. Enchente, enchente não, primeiro é maré. Maré é influenciado pela lua. Ela fica alta e ela fica baixa. Nas nossas vidas a gente tem isso ou não? Maré alta, maré baixa. A gente fala, essa pessoa é de lua. Você nunca sabe se ela vai estar bem-humorada ou mal-humorada. Nunca sabe. Como eu vou falar com ela? Vou receber um abraço hoje ou um... Então, essa primeira definição de Nirvana significa sem oscilação de maré nas nossas vidas. Com uma reflexão, com um caminho espiritual, essas marés altas e baixas devem ser eliminadas das nossas vidas. Então, uma pessoa equilibrada e serena e estável em todos os momentos. Independente se a lua está cheia ou se a lua está minguante, a minha maré está sempre a mesma. Essa é a primeira definição de Nirvana. E isso é o que todo mundo quer na vida. O outro é enchente, que eu tinha falado. A gente também tem enchente na vida ou não? A maré sobe, mas a enchente é pior do que a maré. Ela destrói tudo. A gente tem enchente de emoções também. De vez em quando a gente tem umas explosões de raiva e inunda tudo. E aí depois o estrago é tão grande e demora para retomar. Enchente de tristeza, umas crises de tristeza, de depressão e outras coisas. Está cheio de enchente por aí. Controlar as emoções é Nirvana. Ter controle completo sobre elas, Nirvana. Chega de enchente. Se for ter enchente, que seja de amor, mas não negativo. Vana significa flecha. O que tem a ver flecha com isso agora? Uma das coisas é, cada palavra que sai da nossa boca é uma flecha.
Como a gente pronuncia as palavras? Como elas saem? Com emoção, ou com doçura, ou com amor, ou com clareza? Se a gente não sabe usar direito essas palavras, igual uma flecha, ela vai sair furando todo mundo. Nosso mestre fala que uma palavra mal dita pode ferir mais do que uma arma. Um revólver, você dá um tiro em alguém, ele morreu, pronto. Mas uma palavra que você fala dura, ofensiva, que vai colocar alguém para baixo, aquela pessoa, toda vez que ela lembrar daquilo, vai ser uma dor para ela. Vana. Então, como estão nossas flechas de pensamentos e palavras? Como eu penso dos outros? Meus pensamentos são positivos ou negativos? Então, nesse aspecto, Nirvana significa, primeiro, daqui nunca mais vai sair sem flecha. Eu não vou mais flechar ninguém com as minhas palavras. Eu não vou flechar mais ninguém com os meus pensamentos. Ou pode significar sem palavras. E o que é isso? Quando você entra num estado meditativo profundo, primeiro que sua mente sossega. E segundo que você não tem vontade de falar. Nirvana. Nirvana pode significar karma. Nirvana sem karma. Karma é igual flecha também. Tem 3 tipos de karma. Presente, passado e futuro. As flechas que estão nas minhas costas, ainda no meu kiver. A flecha que está aqui para sair e a flecha que já saiu. A flecha que já saiu já era. Não tem mais o que fazer. Já foi feito. A flecha que está para soltar, eu consigo controlar. E a flecha que está aqui, eu tenho controle completo. Eu posso quebrar. Eu não vou mais machucar ninguém. 3 karmas também. O que a gente já fez, já foi feito. Não dá para pensar muito neles. Aquele que a gente está realizando agora, você ainda tem tempo de pensar. Você já tomou uma decisão, mas dá tempo de pensar. E aquele que a gente não fez ainda e vai realizar no futuro, todos eles nos amarram de algum jeito. Nirvana significa a eliminação completa dos seus karmas. E Nirvana significa respiração. Vana significa respiração. Opa, sem respiração? Dá? Dá. Quando a pessoa atinge um estado profundo de meditação, a respiração, o coração e a pulsação dela cessam. E isso é Nirvana. Estágio sem respiração. Na verdade, tudo isso resumindo é um estágio de libertação. Nirvana é um estágio de libertação da nossa ignorância, das nossas negatividades, dos nossos desequilíbrios. Isso é Nirvana. E isso é o reflexo, esse é o convite para a gente entender isso. Existem 2 maneiras da gente chegar na verdade espiritualmente. Uma é negando tudo. Isso não é divino, isso não é divino, isso não é divino, isso não é divino, até chegar no divino. É negação, chama neti-neti. Não, 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 até chegar em alguma coisa. O outro aspecto é aceitar tudo. Isso é divino, isso é divino, isso é divino, até você se conectar com ele. Por que existe esse caminho de negação? Porque todos nós somos tão apegados à matéria, aos nomes e formas, que a gente não consegue perceber o divino. Então, se você começa inicialmente no caminho de aceitar tudo como divino, é muito provável que você não vai lembrar do divino. Se você tem um nome, uma forma que você ama muito, você não consegue olhar além disso e perceber algo além disso. Então, essa negação é primeiro para tirar o apego e falar, isso não é o divino, isso não é a presença divina, isso está além, não é isso, não é isso, não é isso, e chega nele. Por exemplo, alguém vai andar na neve, e aí ele tem que andar com bota, 2, 3 calças, 3 tipos de jaqueta, luva, óculos, ele fica irreconhecível, ele parece um urso polar. Nem se ele se olhar no espelho, ele vai se reconhecer. Então, o que é esse processo de negação?
Primeiro ele fala, eu não sou essa luva, eu não sou essa touca, eu não sou esse óculos, eu não sou essa jaqueta. Ele vai tirando, até que o momento ele fala, ah, eu sou esse, em frente ao espelho. E depois que ele percebe quem ele é, ele começa, depois que a gente percebe quem nós somos, a gente começa a entender que tudo faz parte. Então, o primeiro é a negação e depois a aceitação. Existem 5 componentes nas nossas vidas que permeiam, existem em toda a criação. Em sânscrito eles são chamados de Asti, Bhati, Priya, Nama e Rupa. Esses 3 primeiros são a nossa essência divina. Asti, Bhati, Priya, que significa consciência, existência e bem-aventurança. Os 2 últimos são chamados de Nama e Rupa, e é nome e forma. O que a gente percebe normalmente? Nome e forma. Nossa visão está acostumada a só olhar para o nome e forma. Sim ou não? É o que eu vejo. Eu vejo um homem, uma mulher, uma cor, uma forma, uma árvore, uma borboleta. Mas por trás de tudo isso, existem esses 3 aspectos. Asti, Bhati, Priya. Consciência, existência e bem-aventurança. Só que eu não percebo, porque eu acostumei minha visão e minha perspectiva só nos últimos 2, Nama, Rupa. Presta atenção no seu dia a dia, na sua vida. Eu olho para o meu filho, eu olho para o meu cachorro, eu olho para o meu jardim, eu só vejo isso, mas tem isso por trás. E é por isso que esse processo de não é isso, faz com que gradualmente eu chegue nesses 3 aspectos divinos. Por que eu estou falando isso? Porque nesse texto, as 3 primeiras linhas de cada verso falam não isso, não isso, não isso, e a última linha fala, eu sou isso. Então essa última linha trata, ele fala, quem sou eu? Ele fala, Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham. Então ele fala, Chit Ananda. A minha forma é Chit Ananda. Chit é consciência e Ananda é bem-aventurança. Eu sou esse. Eu não sou o nome e forma. Eu sou a consciência, eu sou a bem-aventurança. Shivoham, eu sou Shiva. Shiva é uma das trindades da mitologia hindu, mas não é isso que quer dizer aqui. Shiva tem outros significados. Auspiciosidade. Shiva significa aquele que se esconde e está dormindo dentro de cada um de nós. Tem alguém dormindo dentro de vocês ou não? Tem? Quem? Quem está dormindo e roncando lá dentro? A nossa divindade. Quem lembra dela, coitada? Ela está escondida lá e dormindo em paz, porque ninguém incomoda ela. Shiva significa divindade. Shiva, então, significa a alma. Tem 2 palavras que são muito similares. Shiva e Shava. Em regra sânscrita, Shava mais I se torna Shiva. Shava significa cadáver. E Shiva significa divindade. Um I. Então, esse I é a divindade, é a alma. Então, Shiva, nesse caso, significa a alma. Então, eu sou a alma, eu sou a essência divina. E qual é a minha forma verdadeira? Não é um homem, uma mulher, uma barba ou um corpo alto, baixo, gordo e magro. A minha forma verdadeira é eu sou a consciência, eu sou a existência e eu sou a bem-aventurança. Todos os 6 versos vão ter essa última linha em comum. E aí ele começa com as negações. Nós vamos para o primeiro verso. Ele é cantado, então nós vamos cantar juntos. Eu vou cantar uma linha e vocês repetem. Manobuja Hankara Chitta Ninaham. Podem cantar.
Manobujahankara Chitani Naham Na Shastrotra Jivve Na Chagrana Netre Shastrotra Jivve Na Chagrana Netre Na Chavyoma Bhumi Na Tejo Na Vayuhu Vyoma Bhumi Na Tejo Na Vayuhu Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham Chidananda Rupaha Shivoham 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 Chidananda Rupaha Shivoham Shivoham Darupaha Shivoham Shivoham. Então aqui ele começa a falar quem não sou eu. E ele pega as coisas mais essenciais e que nós somos mais apegados de tudo. E que nós consideramos piamente que somos nós. Primeiro, os 4 instrumentos internos. Eu não sou mana, buddhi, ahankara e chitta. Eu não sou nem a mente, nem o intelecto, nem a memória e nem o ego. A segunda linha. Na Shastrotra Jivve na Chagrana Netre. Eu não sou os órgãos dos sentidos. Eu não sou a audição, eu não sou a visão, eu não sou o olfato, eu não sou o paladar. A gente se identifica completamente com essas coisas. E a terceira linha é: eu não sou os elementos que compõem o meu corpo. Eu não sou espaço, terra, fogo, nem ar, nem água. Eles fazem parte de algo da minha vida, mas que não sou eu. Nosso corpo é formado de 5 elementos. Então, o que ele está falando aqui? Eu não sou isso. Eu não sou 5 elementos. Eles compõem o meu corpo, eles compõem a minha vida, mas eu não sou isso. Vamos começar pela terceira linha, os 5 elementos. Qual a composição desse corpo? São 5 elementos. Tem alguma coisa a mais ou não? Não. Só 5 elementos. Eles estão juntos numa forma. E quando chega o momento certo, esses 5 elementos se desfazem. Nada é destruído, na verdade. A gente fala morreu, acabou, mas os 5 elementos que compunham esse corpo voltam à sua forma de 5 elementos, e depois eles vão assumir uma outra forma de algum outro jeito. Se a gente pegar, por exemplo, terra, o elemento terra, você pega uma terra daqui do jardim, ele só tem terra ou ele tem os outros elementos juntos? Todos os outros? Tem água, fogo, espaço e ar? Não sei, agora vocês que... Aqui é um solzinho. Se você pega a água, ela tem os outros também ou não? Os outros 4 elementos, tem ou não? Esses elementos que a gente vê na Terra, todos os elementos, esses 5 que a gente enxerga e consegue tocar ou são visíveis, eles são compostos dos outros. Eles não estão puros.
Então, esses elementos que a gente vê, eles não são os 5 elementos na sua forma mais pura. Eles têm uma combinação. Então, mesmo que você pegue uma água de uma fonte mais pura possível, cristalina, ela não é pura, porque ela tem uma composição de água, terra, fogo, ar e espaço. E é por essa combinação que a gente consegue ver, eles se tornam densos. Os elementos em si, eles são sutis. Essa densificação chama quintuplicação, que é a combinação desses elementos. E é por isso que eles se tornam densos. Então é interessante isso. O elemento terra que a gente vê, ele é formado de 50% de elemento terra e 12,5% de cada um dos outros. E assim por diante. A água é 50% de água de pureza, só o elemento água, e depois 12,5% dos outros. E é dessa maneira que essa composição forma os elementos visíveis. Ou seja, o nosso corpo é formado dessa maneira. Dá para entender ou não? É só para a gente entender essa composição, essa formação. E é interessante que a gente entende para depois falar, eu não sou isso. Por quê? Porque você não pode explicar a alma. Não dá para a gente explicar Deus é isso ou aquilo, a alma é isso ou aquilo, mas dá para você entender dentro da sua vida, da sua existência, da sua percepção, o que não é isso. E quando você entende com clareza, fica mais fácil falar, eu não sou isso. Então, ele está falando, eu não sou esses 5 elementos. Eles são formados, eles se compõem, eu vejo, eu toco, eu sinto, mas eles se desfazem, e eles são inertes. Os 5 elementos são inertes, assim como esse corpo é inerte. Dá para entender isso? Entender uma coisa. Mas a gente acaba aqui e vai olhar no espelho. Quem lembra disso? É por isso que isso é um convite à reflexão. Aí não caberia dizer, eu não sou só isso. Eu não sou só os 5 elementos, eu não sou só não. Intelecto. Sem negociação. Você não é os 5 elementos de jeito nenhum. Os 5 elementos... Eles vão se desfazer. Eles vão se desfazer. Porque se eu não for só os 5 elementos, quando chegar a hora de desfazer, você vai ficar apavorada. Estou indo embora. Eu estou me desfazendo. Vai aparecer uma ruga, você fala, eu estou enrugando. Os 5 elementos estão enrugando, você não. Entendi. Essa é uma boa pedida, hein? Essa é uma... Puxa, esse devia ser um chamado para essas aulas. Acabar com o mercado esteticista. Eles não vão querer vir. Não. Então, é a diferença. Você não é os 5 elementos. Esses 5 elementos estão presentes nos 5 chakras. Só que numa forma mais sutil. Nós vamos entender. Então, terra, água, fogo, ar e espaço. Eu comecei na última linha. Vocês lembram que a gente estudou na segunda passada de 3 qualidades da natureza? Sattva, tamas e rajas. Inércia, atividade e equilíbrio. Os elementos, 5 elementos, eles também têm essas 3 qualidades. Sattva, rajas e tamas. Qual dessas 3 qualidades vocês acham que formam a matéria densa? Os elementos densos e palpáveis e visíveis que a gente vê e que formam o nosso corpo. A parte dos elementos que é sátvica, equilibrada, ativa e enérgica, ou letárgica e inerte? Inerte? A parte tamásica dos elementos formam essa mistura e que a gente sente e vê. Por isso que o corpo é inerte. O corpo em si, sem energia, formado pelos 5 elementos, ele é inerte. Então ele é tamásico. Se você não mexe esse corpo, a tendência dele é ficar inerte. Então, a parte tamásica dos
dos elementos formam essa matéria visível. Certo? Vamos para a segunda linha. E ele fala Nachasrotra Jive Nachagana Netre. Então ele está falando agora dos sentidos, dos órgãos dos sentidos. Qual a função dos nossos sentidos? Encher de informação. Encher de o quê? Mente. Encher a mente de informação. Eles são bons ou ruins? Depende do momento, né? Já perigo. São tendenciosos. Então, os sentidos, de uma maneira bem simples de dizer, eles são repórteres. Eles vão, pegam alguma informação e voltam e dão a notícia para a mente. Eu vi isso, ó. Eu ouvi isso, e a mente vai acumulando. Eu senti isso, eu provei isso, eu toquei isso. Eles são repórteres. Só que o que acontece? Eles não são repórteres imparciais. Eles vão lá, olham e falam, eu acho que é isso, acho que é aquilo. Eles têm uma tendência. E aí eles vêm com essa parcialidade e a nossa mente vai absorvendo. E com a reportagem que eles fazem, com as informações, a gente cria os nossos próprios conceitos. Por isso que você tem uma verdade, eu tenho uma, cada um tem uma e sai briga para todo lado. Porque os nossos sentidos são tendenciosos, eles estão impuros, desequilibrados. Qual é o componente eles são formados do quê, hein? Alguém sabe ou não? Do que é feito os sentidos? Cinco elementos. Terra, água, fogo, ar e espaço. Só que, de uma maneira sutil. Lembra que a gente falou que os elementos têm a sua composição sutil. Então, a forma sutil dos elementos formam os nossos sentidos. Ou seja, o que quer dizer? Eu também não sou os sentidos. Eles são elementais ainda. Eles são 5 elementos. Os elementos, a parte tamásica dos elementos formam essa parte visível nossa da criação. Qual é a parte que forma os sentidos? Sobrou rajásica e sátvica. É difícil hoje as perguntas, né? A parte sátvica. A parte sátvica. Então, a parte sátvica dos elementos formam os sentidos. Mas isso é muito específico. Então, por exemplo, cada sentido está conectado com um chakra e está conectado com um elemento. Então, a parte sátvica do elemento terra forma um sentido. Alguma sugestão, algum chute ou não? Tá. Valeu a intenção. Olfato. A terra tem cheiro. Então, tá ligado? O elemento terra, a parte sátvica dele, forma o nosso sentido do olfato. Então, o elemento terra está ligado com o olfato. Segundo centro, elemento água. Qual o sentido? Paladar. Paladar. Estava estudando em casa, né? Paladar. Por quê? Pra você sentir gosto, você precisa de água. Se você não tiver saliva na boca, você não sente gosto de nada. E isso também está ligado com prazer. O prazer também está conectado com água. Então, a parte sutil do elemento água forma o nosso sentido olfato, paladar. Não é a língua ou não é o nariz. É o poder de provar, o poder de cheirar.
Aqui, no centro do umbigo, o elemento fogo. Qual o sentido? Tá? Mais alguma opção ou não? Visão. Visão? Visão. A parte sátifica do elemento fogo forma o nosso sentido da visão. Ar. O ar está conectado com o centro do coração e o sentido aqui é o tato. Centro da garganta, o elemento é espaço. Sobrou um. Audição. Os sons propagam no espaço. Então está conectado. Então, os sentidos estão conectados aos elementos e os sentidos estão conectados aos chakras. Eles são todos interligados. É só uma composição mais sutil. Deu para entender? Parece meio complexo. Então ele está falando aqui, apesar de a gente estar completamente identificado também com os sentidos, como sendo nós mesmos, junto com o corpo e junto com a mente, eu não sou esses sentidos. Eles são os instrumentos para eu viver. Eles são extremamente necessários, porque sem eles eu não vivo. Nessa existência, esse corpo não funciona. Mas eles são instrumentos, eu não sou. Certo? E a primeira linha agora. Mano, Buddhi, Ahankara, Titani, Na Aham. Na Aham. Não sou, eu não sou. Esses quatro juntos, Mana, Buddhi, Ahankara e Chitta, mente, intelecto, ego e memória, eles formam o que a gente chama de mente. A mente com M maiúsculo é composta por esses quatro juntos. O que faz a mente? Desses quatro, a primeira é a mente. Qual é a função da mente? Receber, catalogar os pontos. Ela ajuda a catalogar, mas a mente, desses quatro elementos, ela é a mente, é o fator de confusão nas nossas vidas. Esse primeiro elemento é o que torna nossas vidas confusas. A mente é o fator de dúvida nas nossas vidas. Então você vai tomar uma decisão. Eu vou para a praia. E aí quando você fala, maravilha, aí vem uma... Por que você não vai para Campos do Jordão? Você fala, legal. Mas você podia ir para o interior. Fala, é verdade, eu tenho amigos lá. Aí fica rodando. Eu vou comer hoje de manhã pão com queijo. Você fala, nossa, mas na geladeira tem a pizza de ontem. E assim por diante. É o fator de dúvida. Sempre que você vai tomar uma decisão, ela vai oferecer uma alternativa. Mente, uma outra definição de mente, é um fator, é um amontoado de desejos dentro de nós. Não são desejos ordenados que vêm um direcionando para o outro. É um monte. Você começa a fazer uma coisa, vai para outra, e você fala, como eu vim parar na cozinha agora? Se eu estava indo no portão. Desejos, eles vão te levando para todos os lugares. Então, a mente é um amontoado de desejos. Mente, uma outra definição, é um fluxo contínuo de pensamentos. Dá para perceber isso? Não para. É um rio caudaloso, é uma corredeira. Isso é a definição de mente. Então, é a parte desses quatro, especialmente, que a gente precisa lidar e cuidar. Mente, Buddhi, intelecto. E agora, o que faz o intelecto? Tomada de decisões. Discernimento. Esse deveria ser um desses quatro instrumentos, o que deveria estar mais prominente, mais forte e determinante nas nossas vidas. Porque tem uma briga sempre. Se a sua mente está predominante, seu intelecto está subjugado. E eu não consigo tomar decisões. Se o intelecto está afiado, minha capacidade de discernir e tomar decisões inteligentes está forte, a minha mente está mais fraca. Como é a nossa capacidade de tomar decisões?
Como é a nossa capacidade de discernir o que é bom e o que é ruim para mim, o que eu devo e o que eu não devo fazer. Não é dos melhores. Então, intelecto tem a ver com inteligente. O que é uma pessoa inteligente? Alguma definição ou não? Pessoa que usa bem a sua mente. Muito legal. E como ela faz isso? Equilíbrio, bom senso. Muito legal. Uma pessoa que sabe usar os seus instrumentos internos para viver bem. De uma outra maneira, a gente pode entender, é na mesma linha de raciocínio. Uma pessoa inteligente é aquela que sabe tomar uma decisão certa na hora certa. Mas além de tomar uma decisão certa e na hora certa, é agir. Esses três. Usar os nossos instrumentos internos para viver bem. Usar a nossa... O tempo inteiro a gente tem que decidir, o tempo inteirinho. Coisas pequenas, coisas grandes. Vou nesse encontro? Não vou. Vou comer isso? Não vou. Vou falar isso? Não vou. O tempo inteiro a gente tem que usar o intelecto. E a gente precisa saber como usá-lo. O próximo é ahankara, ego. E agora, hein? Todo mundo tem ego ou não? Uma vez um discípulo chegou para o nosso Gurudev e falou assim: Baba, eu não tenho mais ego. Só de ter falado isso já dá para imaginar o tamanho, né? Claro. Sabe o que ele fez no Gurudev? Pegou um garfo e fez assim nele. Puf, espetou ele. Ele, ai! Doeu? Doeu. Ah, isso é ego. Essa percepção de individualidade ainda é ego. Você está se identificando com algo que não é você. Isso é ego. Qual a função do ego nas nossas vidas? Para que serve esse negócio aí? O ego, ele quer defender a sua forma. Sua forma? É a sua forma. Aí o que acontece? A sua forma, se você se apegar à sua forma, não vale nada. Então você está roubado. Né? Mas a tendência do ego é realmente sempre valorizar a sua forma e levar você para a morte. Ego é ruim ou bom? É necessário. Ego tem 3 funções específicas. A primeira é identidade. Então, o ego é essa percepção de individualidade e identidade. Então, se eu não tivesse ego, eu não conseguiria me identificar nem identificar os outros. Outra função do ego, individualidade. Se eu não tivesse ego, eu não me perceberia como um indivíduo, como separado de alguém. E aí não seria possível viver nem me relacionar. Então, quando a identidade, qual que é a expressão do ego? Como a gente se expressa quando eu estou usando o meu ego no aspecto de identidade? Eu sou. E aí tem atividade. Eu também me identifico. Eu falo eu, faço. E identidade com atividade gera a terceira função do ego. Possessividade. Eu quero e tenho. Então, essas 3 funções do ego deveriam servir para a gente viver no mundo, porque é necessário. Mas o problema é que ele está todo desregulado. Então, se eu não sei quem eu sou, como eu vou conseguir fazer as atividades? Sem saber quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou e faço as atividades com um conceito errado de quem eu sou e realizando as atividades assim, a minha percepção de posse também vai ser toda distorcida.
E essa nossa relação desequilibrada com o ego é que faz a gente sofrer. Eu sou isso. Por isso que eu falei que a pergunta fundamental era quem sou eu? Porque se eu me identifico como 5 elementos, as minhas atividades vão ser baseadas nesses 5 elementos. Tudo que eu for fazer para manter a minha vida elemental, eu tenho que fazer. Mas se eu me identifico com isso, tudo que eu for fazer, eu vou fazer com apego, com expectativa, e vai gerar possessividade. E o problema é que se eu me identifico com isso aqui, eu nunca sei quando ele vai embora. E ele está sempre em risco. Vem Covid, vem uma doença, vem isso, vem aquilo. Está sempre em risco. Então eu estou sempre inseguro com a minha identidade falsa. E eu crio apego. 3 funções do ego: identidade, atividade e possessividade. Não são ruins, mas na grande maioria das pessoas é ruim, porque ninguém sabe lidar com isso. Isso está claro? Aqui o uso de expressão que realmente faz muito sentido. Então, se pegar o ego, chegar a capacidade disso daí, O ego não dá para ser eliminado enquanto a gente vive nesse mundo. Ele tem que ser mantido. Mas ele tem que ser mantido sob controle. Esse é o segredo. E o último, Chitta. Para que serve a nossa memória? Para não ter o ego controlado. Também, legal. Quando aprender, né? Não esqueci essas coisas. Quando aprender, não esquecer. Semana que vem vai ter chamado oral. Prova escrita. Memória serve para guardar todas as informações que os sentidos trazem. Ela vai guardando. Agora, se o ego tiver no comando, ele vai dominar a memória também. Ele domina tudo. E a gente vai acumulando. Então, os mestres associam a nossa memória como uma biblioteca gigantesca. Gigantesca. Cada uso dos sentidos no mundo que você faz durante o seu dia, com os 5 sentidos, um livro a mais na biblioteca. No dia de hoje, a gente não consegue lembrar tudo que a gente usou de sentidos. Tudo que a gente olhou, ouviu, tocou, só que sua biblioteca está engordando. E é só coisas boas? Não, a gente junta um monte de tranqueira. Então, imagina uma biblioteca caótica. Não tem mais seção, não tem nada, só tem pilha de livro por toda parte. E a mente é o bibliotecário. Então, o intelecto tem que tomar uma decisão e fala, eu vou acessar, porque ele precisa de opções para decidir. E aí ele fala para o bibliotecário, vai lá e pega aquele livro porque eu preciso decidir. E aí ele vai lá, não acha, então ele traz uma pilha de livro e fala, tá aqui. Não dá para decidir. Então a memória é o responsável das lembranças, do armazenamento, de todas as impressões que a gente tem. E não só dessa existência, a memória é antiga, antes dessa existência. Do que são formados esses 4 instrumentos? Qual a composição deles? 5 elementos, também. A parte sutil. O interessante é que esses 4 são formados também da parte sátrica. Mas agora, esses elementos todos juntos, os 5 elementos, a parte sátrica dos 5 elementos integradas, formam a mente, intelecto, ego e memória. A parte individual sátrica dos elementos forma os sentidos. E a parte coletiva sátrica dos elementos formam memória, ego, intelecto e mente. Deu para entender? Agora tem um bug. Ai, que bom que não foi só isso. Sim. Karma, o karma seria um tipo de memória? O karma não é memória. O karma é uma semente armazenada na memória. Mas não a memória em si, mas é armazenado na memória, no instrumento memória.
Então, hoje a gente discutiu esse primeiro verso e todos eles são formados por 5 elementos. E eu não sou esses 5 elementos. Eu não sou esse corpo, eu não sou os sentidos, eu não sou nem essa mente, nem esse ego, nem essa memória, nem esse intelecto. Eles são meus instrumentos para viver. Se eu mudar minha relação com eles, minha experiência no mundo muda completamente. Não é negá-los e falar, eu não quero mais esse corpo, eu não quero mais essa mente, memória. Eu tenho que viver com eles, mas se eu aprender a conviver com eles de uma maneira correta, a minha vida vai ser feliz, harmoniosa. Esse é o caminho. É por isso que, na última linha, ele fala quem ele é, quem nós somos. Alguém tem alguma pergunta? Sabe, você pode repetir a ligação entre, né, os 5 elementos, os sentidos e essa parte da mente com o Satya, Raja e o... Pode só repetir. Então, ó, a parte sátvica de cada elemento forma um sentido, certo? Então, terra forma o olfato, água forma o paladar, fogo forma a visão, ar forma o tato e espaço forma a audição. Então, a parte sátvica da terra forma um. Então, a parte sátvica de cada um é responsável por um sentido. Mas a parte sátvica dos 5 agrupadas, então, juntou a parte sátvica da terra, da água, do fogo, do ar e do espaço. Juntas, formam a mente, o intelecto, o ego e a memória. Deu para entender? A individual formam sentidos e coletivamente a parte sátvica de todos esses elementos formam nossos instrumentos internos. Deu para entender? Então lembra, se essas é só para a gente refletir, raciocinar e colocar nossa cabeça para funcionar e pensar depois nisso. Os elementos são inertes. Então, o corpo que é formado de elementos é inerte. A mente que é formada dos elementos também é inerte, apesar de parecer ter vida própria, mas não tem, ela é inerte. Os sentidos, por mais parecer viverem sem controle, que eu não consigo, eles também são inertes. Então, para um instrumento funcionar, precisa de alguém para manuseá-los. Para um instrumento funcionar, para algo inerte estar em movimento, precisa de alguém colocando eles em movimento. E quem é esse? Ou o que é isso? Isso sou eu. Essa é a 4ª linha. Pela presença da alma, pela presença da divindade no corpo, na mente, tudo funciona. Porque lembra, você pode ter um corpo saudável, uns sentidos funcionando perfeitamente, uma memória afiada, um intelecto perfeito. Se acabar a respiração e a alma sair desse corpo, nada funciona. Não tem nada. Já era. Acabou. Essa é a reflexão. Tudo isso são meus instrumentos. Mas eu não sou esses instrumentos. Certo? Como saber que eu verdadeiramente sou? Por meio da meditação? Sim. A reflexão no dia a dia me permite saber quem eu não sou. Mas, teoricamente, eu não consigo chegar no quem eu sou discutindo. Não dá. Eu discuto quem eu não sou e eu fecho os olhos e sinto quem eu sou. Esse é o caminho que tem que andar junto. Falando nisso, né? A gente precisa descobrir quem nós somos agora. Um pouquinho, pelo menos. A gente continua na semana que vem. Vamos fechar os olhos, por favor. Observa a respiração, por favor. Essa criação de Deus é maravilhosa, ela é perfeita.
problema é que eu nunca entendi a minha relação com ela. O corpo é o instrumento mais precioso dessa criação, corpo humano. Mas quando eu me identifico com ele, a minha vida entra em desequilíbrio. Concentrem-se. Quando vocês observam a respiração, ela gradualmente te leva para a essência. Tem alguém respirando por vocês. E por essa respiração, seu corpo vive. Sua mente funciona. E os seus sentidos estão ativos no mundo. Mas quando a respiração para, o que não é você se vai, se perde, se desfaz. Mas você é eterno. Você não está sujeito a essa deterioração. Concentrem-se. Mantenha sua atenção na respiração. Manubhuja hankara chittani naham Nashasrotra jihve Nachagrana netre Nachavyoma bhumi Natesho navayuhu Chidananda rupaha Shivoham 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 Chidananda rupaha Shivoham Shivoham. Leva sua atenção para dentro. Além do reino do corpo, da mente, dos sentidos, a sua essência divina brilha e se esconde. Acessa ela, gradualmente. Vamos meditar um pouquinho em silêncio. Um pouquinho de atenção na respiração, mas sua atenção vai lá para dentro da cabeça. Onde a matéria não chega. Mesmo se surgirem pensamentos, deixa eles virem, deixa eles irem, eles têm um começo e fim. Só observa agora. Orando para Deus e para os mestres, que a gente nunca se esqueça da nossa razão de existir. Sim, a gente tem que prosperar, a gente tem que ter prazer, posses e viver no mundo. Mas que a gente aprenda a nossa relação verdadeira com o mundo e com a matéria, que a gente nunca se esqueça para onde a gente está caminhando. Cada instante deveria servir
para esse crescimento, para essa expansão. Eu tenho um corpo, mas eu não sou ele. Eu tenho uma mente, também não sou ela. Cada um de nós tem a determinação e desejo para meditar. E gradualmente elevar nossa consciência e ter a experiência dessa bem-aventurança. Ela não pode ficar só na teoria. Uma gota dessa experiência transforma nossas vidas por completo. Essa é nossa herança divina. E a gente está aqui para reivindicar, para buscar um pouquinho de esforço todos os dias, com sinceridade, vai trazer uma grande transformação. A gente tem tudo nas mãos. Informação, um corpo, uma mente e um caminho. A gente só precisa seguir. O sucesso é garantido. Eu agradeço a todos por mais essa oportunidade especial e tentando perceber e me conectar com essa presença divina em cada um de vocês, que é a bem-aventurança eterna. Eu me curvo a todos vocês com gratidão. Amém. Obrigado a todos. Boa semana para todos nós.